bem, estamos de volta com mais um programa. Edmar Silva trazendo para você as principais notícias do dia aqui na 87.9 de Anápolis. Você fica sabendo o que acontece no Brasil, em Goiás e na cidade, aqui através dos canais da Mais FM, 87.9, fmmais.com.br é o nosso site. Você pode também ouvir pelo aplicativo Rádio Mais News e você pode também acompanhar pelo Facebook, estamos ao vivo, né? Logo depois também você tem a opção de acompanhar, assistir no nosso canal no YouTube. É isso, né? Várias possibilidades para você ficar bem informado aqui na 87.9 Rádio Mais FM de Anápolis. Muito bem, né? Hoje é dia 3 de fevereiro de 2026, né? E a gente já está no fevereiro, né? O primeiro mês do ano já foi embora. É isso, esse é um ano especial, um ano que vai ter eleições para presidente da República, governador do estado, senadores, deputados federais e deputados estaduais. Portanto, uma pauta aí bem cheia para nós durante todo o ano, né? As eleições acontecem no dia 4 de outubro, primeiro turno, né, e o segundo turno no último domingo de outubro. Então a gente tem o primeiro domingo de outubro tem o primeiro turno, né? E no último domingo de outubro, o segundo turno, para onde tiver segundo turno, tá certo? Então é isso, um ano eleitoral, um ano também de Copa do Mundo, né? Vamos ter a Copa do Mundo nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Pela primeira vez a Copa do Mundo em 3 países simultaneamente. Então tem muita notícia aí para esse 2026. Muito bem, vamos começar o nosso programa trazendo o pessoal da Agência Rádio Web, com as informações direto de Brasília. Deixa eu ver aqui, quem é que a gente vai pôr primeiro aqui? Eu botei é o Iverson Gomes. Será que é isso? Não, é a Ana Paula Costa. Vamos ouvir a Ana Paula Costa direto de Brasília. Diversas cidades espalhadas pelo país, principalmente as de praia, fizeram festas em homenagem ao dia de Iemanjá, padroeira dos pescadores. Na Bahia, por exemplo, a festa é patrimônio cultural. As comemorações começaram no domingo e seguiram por toda a segunda-feira. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta nesta segunda de uma onda de calor na região sul do país. São mais de 500 cidades dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e o aviso vale até sexta-feira. O atendimento presencial do INSS foi retomado nesta segunda. O aplicativo e o site Meu INSS também foram restabelecidos. Segundo o governo, deve haver lentidão nos próximos dias por conta do volume de atendimentos. A obrigatoriedade do novo mecanismo de rastreamento do Banco Central para evitar golpes feitos com transferências por Pix entrou em vigor nesta segunda. No conjunto de regras que os bancos precisam seguir estão o bloqueio automático de contas após denúncia de golpe e a possibilidade de registrar o alerta direto no aplicativo do banco. O Giro de Notícias é uma produção da Agência Rádio Web. Texto e apresentação, Ana Paula Costa. Edição, Marcelo Bonora e Mário Melo. Muito bem, nós ouvimos então aí o Giro de Notícias, Ana Paula Costa trazendo as informações, né? E uma informação importante que ela colocou aí é a questão da nova regulamentação do Pix, né? Decisões do Banco Central que tentam proteger os brasileiros dos golpes, né? Tem muito golpe nessa história do Pix. O Pix é interessante porque ele, quando foi criado, houve uma resistência grande, né? Muita resistência, muita gente falando contra, muita gente com medo, dizendo que eram, né?
e depois falaram que ia ter um imposto em cima do Pix, e fizeram muita oposição ao Pix. Só depois eu fui entender que o Pix ele tira recursos de grandes grupos econômicos, como por exemplo os cartões de crédito, né? Os cartões de crédito, os cartões de débito. Por quê? Porque esses cartões eles têm tarifa, têm taxa, que são milionárias, né? Que deixam essas empresas milionárias, bilionárias. Então, o Pix ele é gratuito, né? Não tem nenhum imposto em cima das transações via Pix, né? Então, muita daquela oposição que aconteceu foi justamente por quê? Porque a criação do Pix vai na contramão do interesse financeiro de alguns grupos econômicos, né? Agora, também não é exagero dizer que também existem golpes, né? E muitas pessoas acabam caindo em golpes que trazem prejuízo para a economia familiar, né? Para as famílias. Então, as iniciativas para proteger o cidadão, para proteger vamos dizer, o correntista, né, dos bancos, ela é fundamental. Então, essa é uma informação importante, né? Decisões que vão tentar proteger o cidadão. Então é preciso aperfeiçoar, né? Na verdade, tudo depende de aperfeiçoamento, tudo precisa ser adequado, tá certo? Então é isso. Uma notícia importante: o Banco Central tem novas regras para o Pix, com o objetivo de proteger o cidadão brasileiro, certo? Agora que o Pix é uma invenção fantástica, né? Porque facilitou a vida da gente de uma maneira muito eficaz, né? Muito bom. Muito bem, a Câmara aprova MP que garante botijão de gás gratuito a famílias de baixa renda. A medida provisória muda o nome de Auxílio para Gás do Povo e cria nova modalidade para famílias com renda per capita até meio salário mínimo. Texto agora tem que ser votado no Senado, né? Então a Câmara Federal votou a medida provisória. De vez em quando eu falo aqui, né? A medida provisória. O que é a medida provisória? A medida provisória é quando o governo precisa tomar uma decisão, precisa implantar um benefício, precisa resolver algum assunto, e ao invés dele mandar um projeto de lei para a Câmara, para ser votado, para ser debatido, para ser discutido, o governo faz um documento, né? Uma espécie de lei chamada medida provisória. O nome já diz, é provisória até que o Congresso faça a votação, né? O Congresso pode rejeitar aquela situação ou pode aceitar, como foi nesse caso aqui, né? Então, a criação do gás do povo, né? Que era Auxílio Gás, o nome inicial seria Auxílio Gás, mas o Congresso mudou para Gás do Povo. Não importa, né? O importante é que famílias que tenham renda per capita de até meio salário mínimo, ou seja, uma família que tem 2 pessoas e ganha um salário mínimo, ou seja, se você divide um salário por 2, vai ter metade do salário para cada. Então, a renda per capita é renda por cabeça, né? A palavra per capita significa por cabeça. Então, uma família que tem 3 pessoas e recebe um salário mínimo, por exemplo, automaticamente está no plano, né? Uma que tem 2 pessoas e recebe um salário, também está no plano. Então, a Câmara dos Deputados aprovou nesta segunda-feira a medida provisória que criou essa modalidade de gratuidade do botijão de gás a famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CadÚnico, e que tem renda per capita de até meio salário mínimo. Foram 415 votos a favor e 29 contra. A medida provisória precisa ser votada até o dia 11 de fevereiro no Senado para não perder a validade. Como foi modificada, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva precisa sancionar o texto. A proposta altera o nome do auxílio, que hoje chama Gás dos Brasileiros, para Auxílio Gás do Povo. Atualmente, o auxílio que já prevê o pagamento em dinheiro às famílias, que foi preservado no texto. A MP, né, a medida provisória, cria uma segunda via de auxílio, a gratuidade direta do botijão de GLP, gás liquefeito de petróleo, nas revendas credenciadas. Com isso, as famílias receberão
o botijão em mãos. Essa MP tem uma importância fundamental para a economia popular do Brasil. Cada brasileiro e brasileira vai receber o botijão de gás. Isso é compromisso do nosso governo com aqueles que mais precisam da proteção do Estado, afirmou o líder do governo na Câmara, José Guimarães, do PT do Ceará. Conforme a MP, as famílias só serão elegíveis a uma das duas modalidades. Ou seja, né, o auxílio gás, ou auxílio gás do povo, como é que chama ali? Não sei o que, gás do povo. O auxílio gás do povo é um benefício, mas é um benefício que o governo do presidente Lula está implantando para ajudar as pessoas que têm dificuldades, né? O governo, ele, com esse projeto, ele dá ao cidadão, né, especialmente as pessoas mais pobres, as pessoas que estão nas pequenas cidades, né, às vezes sem recursos. Nós temos milhares de pessoas que precisam de ajuda, e é o básico, né? É o básico para as pessoas carentes. Tem gente que é contra, né? Por exemplo, aqui teve quantos votos? 29 votos contra. Lá no Congresso teve gente que votou contra. Ou seja, né? São pessoas que provavelmente nunca passaram por necessidade, né? Pessoas que provavelmente nunca tiveram a experiência de ver o gás acabar, né? E não ter dinheiro para comprar, ou de ter que fazer comida com gravetos, com lenha, né? Porque o gás é uma coisa de luxo. Então é isso, né? Mais um benefício do governo do presidente Lula para a população mais carente. É preciso estar inscrito no CAD Único, né? O CAD Único é o cadastro que as pessoas fazem, né? Na verdade, todos nós deveríamos estar registrados nesse CAD Único. Pessoas idosas, né? Pessoas que têm qualquer tipo de necessidade precisam estar inscritas nos programas sociais do governo federal, né? Então, os programas são feitos para quem? Para quem precisa, para quem, né, enfrenta dificuldades. Certo? É isso. Parabéns aí ao governo pela iniciativa, né? Presidente da Câmara e do Senado defendem poder de parlamentares escolherem o destino das emendas. O presidente Lula fez um balanço no último ano, citou o crescimento do PIB, né? O PIB é o Produto Interno Bruto, é o resultado da produção de todas as empresas, indústrias, né, da agricultura, é o produto interno bruto do país, ou seja, tudo aquilo que se produz, né? Então, o Lula fez um balanço, citou o crescimento do PIB, ou seja, a economia cresceu, o dólar está em baixa, né, e o desemprego está em queda, ou seja, né, nós estamos vivendo um momento econômico muito bom, né? O Brasil está numa situação privilegiada, né? Basta você ver as notícias, embora tenha muita gente negativa, né? Que fala, não, porque está ruim, porque... Por exemplo, eu vi ontem, né, uma notícia de que estão fechando uma loja aqui na cidade, uma loja que vende roupas, né? E alguém disse, olha, estão fechando por causa do governo, porque o governo está ruim. Não, estão fechando porque... Qual foi a última vez que você, que está me ouvindo, saiu de casa para ir numa loja comprar uma blusinha? Ou para comprar uma calça? Ou para comprar o quê? Uma camisa? Hoje, todo mundo compra tudo pela internet, né? Hoje nós compramos de tudo pela internet. Então, o comércio tradicional, ele está perdendo força. Por quê? Porque existe um novo modelo, né? As pessoas compram tudo pela internet, chega lá na porta de casa, toda hora tem alguém chegando lá na minha rua, lá toda hora tem alguém chegando na vizinhança lá, né, levando algum objeto que foi comprado como? Comprado por aplicativo, comprado pela internet. Então, ninguém está saindo mais para ir comprar, eu vou ali comprar uma blusinha, não vai mais, né? Compra lá do sofá de casa. Então, mas o quê? Basta ver as notícias, né? O desemprego é o menor dos últimos anos. O dólar, que todo mundo disse que ia explodir, está em 5,20, né? 5,20, 5,19, por aí. O PIB cresceu. O desemprego também diminuiu. É claro que tem gente desempregada, né? Fala, não, conheço fulano que não tem emprego. Tá bom, mas
quando você faz a análise do Brasil inteiro, você vê que houve uma queda no desemprego, né? Ainda tem muita gente desempregada? Tem sim, tem gente que está precisando trabalhar, né? Tem gente que às vezes tem vagas, mas não tem pessoas preparadas para as vagas, né? Então, são vários os fatores. Bom, o presidente Lula lembrou o imposto, o tarifaço, chamado tarifaço do presidente Trump, e elogiou o Congresso. Né? Então, na segunda-feira, em Brasília, a segunda marcou a abertura dos trabalhos no Congresso Nacional, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que divergências não podem virar ódio. E o presidente da Câmara, Hugo Mota, defendeu o poder dos parlamentares de destinar emendas. O grande problema das emendas é o seguinte, que as emendas, agora, elas têm um volume de recursos muito grande, né? E tem o problema das emendas, aquelas emendas que não são publicadas, né? Emendas que geram desvios. Então, o problema não é que os deputados e os senadores eles tenham direito a indicar emendas para obras nos seus estados, nos seus municípios, né? Aliás, é para isso que o deputado existe, né? Ele existe para atender a sua comunidade, atender a sua região, né? Agora, o que é problema é o rolo que tem, né? O problema é a falta de transparência que tem. Então, isso são coisas que precisam ser corrigidas. Muito bem, vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com as notícias de Goiás. Fica aí que eu volto já já. A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Planeta Turbo, a qualidade é certa. Velocidade e inovação, é isso que se espera. Experimente a velocidade máxima com a Planeta Turbo. Ligue 62 3324 3629. WhatsApp 62 99162 4044. Siga @Planeta Turbo Fibra no Instagram. Rádio Mais FM. Cantor Ângelo, divulgações em massa. Divulgações em massa. Para mais de 15 mil grupos de 5 WhatsApps pelo robô no automático. Para Anápolis, Goiânia, Brasília e Brasil. Por apenas R$35 por mês. 62 99449 8055. Cantor Ângelo Rock Divulgações. Zap 62 99449 8055. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Rádio Mais FM, 8 horas e 27 minutos. Mais FM. Programa Edmar Silva. Edmar Silva. Estamos de volta para o segundo bloco do programa, trazendo para você as principais notícias do dia, né? Hoje, dia 3 de fevereiro, quero abraçar o meu amigo, meu irmão José Joaquim e a irmã Maria, lá no Vivian Park. Eu não sei se é Vivian, não, ali é Morumbi, lá no Morumbi, né? E que estão sempre ligados na Mais FM 87.9, ouvindo o nosso programa, né?
acompanham as notícias do dia aqui no nosso programa, tá certo? Um abraço também para o pastor Saulo Batista do Nascimento, tá sempre ligado. Ele que mora no Vivian Park, mas trabalha lá no Industrial Municalisto, né? Então, um abraço para o pastor Saulo, para toda a família Nascimento. É isso. Quem mais, hein? Um abraço para o pastor Joel lá em Caldas Novas. Pastor Joel Vicente Fernandes, nosso amigo, tá sempre ligado, né? Quem mais, hein? Vamos abraçar também o meu amigo João Batista lá no Recanto do Sol. Ele disse que ouve o programa pelo 87.9. É isso, né? Um abraço. Quem mais, hein? Deixa eu ver aqui no nosso WhatsApp, 995294013, tá na mão aqui, né? Pessoal sempre deixando aqui seus pedidos, os seus agradecimentos. Deixa eu ver quem tá aqui. A Marli, né? A Marli mandou aqui, deixa eu ver o que ela mandou aqui. Ela mandou aqui não quer abrir por quê, hein? Depois eu vejo o que a Marli mandou, né? Pessoal, um abraço também pro pessoal da Vila Nova, Vida Nova Rádio, né? É Vida Nova? VN Rádio, sempre conectados aqui com a gente. Deixa eu ver aqui, tá dando um negócio aqui, um tilt aqui, deixa eu voltar aqui, deixa eu abrir de novo. O Diego Martins também deixou aqui o seu recadinho. O meu amigo Vando Correia lá de Ouro Verde, né? Vando Correia tá sempre conectado aqui, sempre deixando, né, a sua mensagem. Um abraço pro Vando Correia, pros amigos lá de Ouro Verde de Goiás. Né? Um abraço pro Cabrini lá em Nerópolis, radialista, né, de Nerópolis. Deixou aqui o seu recadinho, depois eu vou falar com ele. Quem mais? Bom dia, Edmar, tudo bem? Tudo bem. Um abraço para o Francisco Rosa. Boa tarde aqui, deixou aqui um recadinho também. O Ricardo Alexandre, bom dia, amigo. Bom dia, Ricardo. Né, o Ricardo deixou aqui também uma mensagem, depois a gente vai ver direitinho. Quem mais, hein? Deixa eu ver aqui o Libório Santos, né? Deixou aqui um recadinho também, além do seu boletim, né? Que ele manda todos os dias. Um abraço para o Maurício. É isso, né? A Vitória deixou uma mensagem também aqui. O Luciano. Tem Laís Oliveira. Bom dia, obrigado. Deixa eu ver aqui. Ela está ouvindo a Mais FM. Onde, hein? Não sei onde é que ela está. Mas ela deixou aqui um bom dia. Rádio Mais FM Anápolis. É isso aí. Manda um recadinho para nós também. 995294013. Você pode mandar o recadinho aí. Diz de onde é que você está ouvindo a Mais, né? Tá ouvindo a Mais como? No 87.9, no fmmais.com.br, no aplicativo, tá ouvindo pelo Facebook, né? Fala para nós. A gente sempre quer saber, né? Por onde você está ouvindo a Mais FM. Deixa eu só ver se eu abro aqui a nossa transmissão no Facebook. Ok, estamos ao vivo no Facebook, você pode deixar aí o seu recadinho também, né? A Maria Nova deixou aqui um bom dia. Deixa eu colocar esse trem aqui, que esse negócio está querendo cair. Muito bem, vamos a Goiânia com o Libório Santos. O Libório Santos, direto da capital, trazendo as principais notícias do dia. Deixa eu ver aqui. Fim de semana violento nas rodovias goianas. Partidos políticos começam a definir pré-candidatos para as eleições. FAEG faz alerta aos pecuaristas com relação à raiva bovina. Então, são algumas das notícias do meu amigo Libório. Vamos ouvi-lo. Fim de semana violento nas rodovias goianas com 11 mortes. Partidos políticos começam a definir pré-candidatos que vão disputar as próximas eleições. FAEG faz alerta aos pecuaristas quanto aos riscos da raiva bovina. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 3 de fevereiro, terça-feira, e esses são os nossos destaques. Na semana passada começou a colheita da soja na região sudoeste. O produtor aproveita os intervalos com sol para colocar as máquinas das colheitadeiras nas lavouras. Este ano a área de plantio está maior com um crescimento de 4%, mas mesmo com isso a produtividade do grão deve cair 9% e a causa foi a falta de chuvas suficientes no início do plantio. Quem está colhendo a soja já se prepara para o plantio do milho safrinha. A obrigatoriedade de vacinação de bovinos em 121 municípios goianos contra a raiva foi suspensa pela Agrodefesa em 2020.
Ela era feita de forma simultânea com a vacina contra a aftosa, que também foi suspensa. Depois disso surgiram alguns casos, mas Marcelo Penha, analista do IFAG, o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária Goiana, faz um alerta aos pecuaristas. A agrodefesa tirou essa obrigatoriedade, porém é importante o produtor entender que a raiva ela é uma doença que tanto causa problema para o bovino, caso dos herbívoros, os mamíferos de forma geral, quanto para o ser humano. E é fatal. Fatal, tem que tomar muito cuidado, e a gente entende que, como existe a vacina, uma forma de prevenir a doença, naqueles locais onde o produtor ou o próprio funcionário vê que está tendo a chupada ali do sangue no pescoço, na cauda e assim por diante, ele tem que entender que é importante continuar a vacinação. Então ele vacina para poder prevenir essa doença no seu rebanho. Lembrando que ela tem alguns sintomas muito característicos do botulismo. O animal perde a coordenação da parte traseira, perde da dianteira também, deita, babando bastante, e esse sintoma é um sintoma clássico da raiva. Então tomar cuidado para não colocar a mão na boca, porque é através da saliva que a gente tem a grande contaminação das pessoas. O último final de semana foi muito violento nas rodovias que cortam Goiás. Foram 24 acidentes, 26 feridos e 8 mortos nas federais. Nas rodovias estaduais foram 3 mortos e 6 feridos. Total, 11 mortos, olha, só no final de semana. Na noite deste domingo para segunda-feira, uma colisão frontal envolvendo um Gol e uma carreta carregada de cimento na BR-414 em Cocalzinho, Goiás, matou 5 pessoas. As vítimas foram 2 homens, 2 mulheres e uma criança. O veículo de passeio invadiu a contramão de direção, colidiu frontalmente com a carreta. Outros acidentes. Colisão frontal entre carro e caminhão na BR-070 em Jussara com uma morte. Saída de pista seguida de incêndio envolvendo o caminhão na BR-153 em Santa Teresa de Goiás com 2 mortos. Já está valendo a partir de ontem a nova regra do PIX, criada pelo Banco Central para reforçar a segurança do sistema de pagamentos instantâneos e dificultar a ação de golpistas. A mudança torna obrigatório um novo modelo de rastreamento das transferências e amplia as chances de recuperação de valores em casos de fraude. Entre as principais novidades estão o bloqueio automático de contas após denúncia de golpe e a possibilidade de o próprio cliente registrar a contestação diretamente no aplicativo do banco, sem precisar de atendimento presencial ou telefônico. Com a nova regra, os bancos passam a usar um sistema mais avançado de rastreamento, capaz de identificar para onde o dinheiro foi enviado, mesmo quando os valores são rapidamente transferidos para outras contas intermediárias. Estamos no ano de eleições e o assunto já começa a ganhar espaço na mídia. Nos bastidores dos partidos, a discussão já está acalorada e a definição de candidatos esquenta o debate. A principal atenção é para o cargo de governadora. Segundo a deputada Bia de Lima, para manter a tradição, o seu partido, o PT, lançará candidato. Bia diz como está essa discussão. Nós teremos nome, inclusive estamos em disputa, vários nomes internos, e que nós vamos, através da liderança da deputada Adriana Corse, já como presidenta do PT estadual, chamando os pré-candidatos, tanto para o governo de Goiás, como também preparando a chapa de senadores, preparando a chapa de deputados estaduais e deputados federais. A verdade é que nós já estamos afunilando para saber qual o nosso nome. Nós temos hoje em Goiás o nome do vereador Edivar, que quer e está pronto para ser nosso pré-candidato ao governo de Goiás. Temos o advogado Valério Luiz, que também um jovem líder no PT, que tem colocado seu nome à disposição. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Muito bem, nós ouvimos então aí o Libório Santos, direto de Goiânia, trazendo os principais destaques das principais notícias aqui de Goiás, né? O destaque aí da Bia de Lima, deputada estadual, presidente do Sintego, né? A professora Bia, falando sobre as eleições de 2026 e os possíveis candidatos do Partido dos Trabalhadores. Na semana passada, o presidente Lula pediu ao PT de Goiás que acelere a escolha do candidato a governador, né? O Partido dos Trabalhadores, a Bia colocou aí, tem o nome do professor Edivar Madureira, ex-reitor da Universidade Federal de Goiás,
Ele é primeiro suplente, né, de deputado federal e é vereador em Goiânia. Então, o Edivar Bandureira, né, é um nome bom, tem uma experiência, né, experiência no parlamento, experiência na universidade, é uma pessoa que tem um nome colocado aí para ser o candidato. Inicialmente havia a indicação, a indicação da própria Adriana Corsi, né? Adriana Corsi, que é deputada federal, o nome dela chegou a ser cogitado, mas me parece que ela preferiu, e talvez, né, o partido e as lideranças partidárias preferiram que ela mantenha a candidatura a deputada federal, né? Na verdade, o governo quer ampliar o número de deputados no Congresso e, né, seria abrir mão da candidatura da Adriana, seria ruim para o partido, já que a Adriana é deputada federal, né, faz um grande trabalho lá na Câmara Federal, por isso deve concorrer novamente à Câmara. Quem mais, hein? O Valério Luiz, colocado também, o advogado, né, tem colocado seu nome, mas tudo ainda pode ser alterado, né? Ainda tem prazo aí para as convenções. A convenção acontece em julho, agosto. Então, até lá, é preciso definir, né, quem vai ser o pré-candidato. No governo estadual, o candidato é o vice-governador, né, Daniel Vilela, que já tá na rua fazendo campanha. E também o ex-governador Marconi Perillo, também já colocou o seu nome à disposição do PSDB, o seu partido, e deve concorrer ao governo do estado de Goiás pelo PSDB. Vários outros nomes devem aparecer, né? Sempre tem alguns nomes de menor, vamos dizer assim, de menor destaque, mas que também participam das eleições para o governo do estado, né? Aí tem para o presidente da República vários nomes colocados. O presidente Lula deve ser o candidato do governo para a reeleição. Quem mais? O filho do Jair Bolsonaro, né? O senador Flávio Bolsonaro deve ser o candidato da família. Quem mais? Aí, outro nome que deve sair entre o Ratinho Júnior do Paraná, o Ronaldo Caiado de Goiás e o Leite, né, lá do Rio Grande do Sul. Então, desses três deve sair um candidato. O Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que era uma pessoa cotada aí e aprovada pela maioria dos banqueiros e dos grandes empresários, desistiu, né, em razão da indicação do Flávio Bolsonaro pelo pai. Então é isso, né? O quadro vai se formando, né? O fato é que o ano de 2026 é um ano eleitoral, né? E esse debate ele vai preencher os nossos jornais e, né, as manchetes daqui até outubro, né? Quando acontecem as eleições gerais no Brasil, tá certo? Para deputados federais, os partidos também estão fazendo as suas chapas, né? Para deputado estadual, igualmente, nós temos 41 deputados estaduais aqui em Goiás. Cada estado tem um número de deputados baseado na população, né? Para deputado federal, Goiás tem 17 nomes, 17 vagas. Me parece que ia passar para 18. Depois nós vamos checar se já passou, né? Houve uma alteração aí no número de vagas, mas atualmente nós temos 17 deputados federais, né? Então o estado tem 17 federais. Você conhece algum, né? Você se lembra para quem você votou para deputado federal e para deputado estadual? Você se lembra? Né? O brasileiro tem isso. Às vezes a gente vota na pessoa, você nem lembra depois, né? Você precisa votar em alguém que você tenha chance, tenha possibilidade de cobrar, sabia? Né? Eu acho que o ideal é você votar em alguém, né? Eu voto em pessoas com quem eu tenho pelo menos condição de chegar e conversar, né? Trocar uma ideia de vez em quando, né? Então eu acho que todo brasileiro devia pensar assim: não, eu vou votar em alguém que eu tenha acesso, ou que eu tenha pelo menos alguém que fale, né, com ele e leve a minha opinião, né? Leve em conta aquilo que eu penso, certo? Né? Mas a verdade é que muita gente se esquece, né?
vai lá, vota e depois não sabe quem votou mais, né? Não cobra do deputado nada, né? Então é uma questão que a gente precisa melhorar, né? Precisa escolher pessoas mais próximas da gente e que sejam acessíveis, né? Porque senão a pessoa aparece só na época da eleição e depois volta 4 anos depois, né? Você só vê de 4 em 4 anos. Aí não dá, né? Muito bem, nosso tempo aqui do segundo bloco já foi. Nós vamos para mais um pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco do programa. Tá bom? Fica aí que eu volto já já. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Acesse o nosso site, ouça a nossa programação e fique bem informado no maior portal de notícias da cidade. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM. Cantor Ângelo, divulgações em massa. Divulgações em massa. Para mais de 15 mil grupos de 5 WhatsApps pelo robô no automático. Para Anápolis, Goiânia, Brasília e Brasil. Por apenas R$ 35 por mês. 629-9449-8055. Cantor Ângelo Rock Divulgações. Zap 629-9449-8055. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Rádio Mais FM, 8 horas e 45 minutos. Estamos de volta com o programa Edmar Silva e as principais notícias do dia na Rádio Mais FM. Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa, agradecendo a todos que estão comigo em 87.9, aqui no Jardim Arco Verde, Setor Sul, Jardim São Paulo. Um abraço para o irmão Emerson Moreira, lá no Jardim São Paulo, tá sempre ligado, né? Um abraço para quem mais, hein? Um abraço para Adriana, lá na região ali da Nações Unidas, sempre ligado também. Um abraço para o meu amigo Dorédio Filho, Dorédio, lá na Vila Fabril, né? Vila famosa Vila Fabril, Dorédio Filho sempre ligado. Um abraço para o Dorédio, né? E para toda a família ali na Fabril. Um abraço para o irmão João lá na Fabril também, né? Quem mais, hein? Um abraço ainda para o pastor Saulo Batista lá no Industrial Munir Calisto, né? Pessoal do Industrial Munir Calisto, da Vila Esperança, Jardim Esperança, né? Vila Esperança aqui, perto do São João, né? Lá, sempre pessoal conectado aí. Deixa pra gente um recadinho, 995294013, é o nosso WhatsApp, para você participar aqui do programa, né? O que mais, hein? É isso. Um abraço pro irmão José Joaquim, lá no Morumbi, pra irmã Maria, né? Um abraço para toda a família dos irmãos ali na região do Vivian Park. Um abraço pro meu amigo Alfredo Landim, o vereador Alfredo Landim, sempre conectado também, parceiro aqui da Mais FM. O Antônio Silvio ontem fez a transmissão do Jonas Duarte e do jogo da Napolina, hein?
Alguém sabe me dizer como é que ficou o jogo? Eu precisei sair, só vi um pedacinho no início. Deixa eu ver se tem aqui alguma notícia. Mas eu queria chamar a sua atenção para o nosso site. O nosso site é fmmais.com.br. Você pode acessar no seu celular, né? Basta abrir aí o Google e escrever Rádio Mais FM Anápolis. Você vai encontrar o site da Rádio Mais. Nós estamos, nesse momento, com 151.723 acessos. Né? Essa contagem a gente começou ela no mês de julho. Então, em 6 meses, nós pulamos de 9.000 visualizações no site, né? Visitas no site, para 151.723. Em dezembro a gente completou 100 mil, lembra? Em dezembro a gente completou 100 mil, nós estamos em fevereiro, já tem 151.723 acessos. Então é isso, né? No nosso site também é um espaço para você divulgar o seu negócio, para você colocar aqui a sua empresa. É só entrar em contato com a gente no 995294013, site fmmais.com.br. O nosso aplicativo está aqui, deixa eu abrir aqui. O aplicativo eu não sei como é que faz para saber o número de acessos aqui, né? Depois eu preciso descobrir. Mas o nosso aplicativo está aqui, é Rádio Mais News, né? Rádio Mais News. A logo é da Mais FM, né? E houve um momento aí que a gente estava pensando em mudar o nome, por isso o aplicativo que está com um nome diferente, né? Na verdade, a gente teve um momento que a gente teve as duas, a Mais FM e a Mais News. Mas aí a gente voltou para a ideia de ter só uma marca, né? Deixa eu ver aqui. Então, no aplicativo também você tem acesso ao nosso programa, a programação da Mais 24 horas. Tá funcionando, ó. A programação da Mais 24 horas. Isso. Tá funcionando. Então, no aplicativo também, você baixa o aplicativo no seu celular, pode abrir em qualquer lugar, a qualquer hora, no mundo inteiro, né? O que é legal é isso, né? É no mundo inteiro. Tá na Mais, tá no mundo. Tá certo? Quero convidar você que tem o TikTok, se você não tem o TikTok, pode baixar o aplicativo, para acompanhar o TikTok da Mais FM, né? O TikTok é uma rede social, além do Facebook, do Instagram, do YouTube, né? Todas as redes que nós estamos presentes, agora também nós estamos no TikTok. O TikTok da Mais FM é novo, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Deixa aqui, ó. Nós estamos no TikTok. A gente ainda não está fazendo a transmissão do programa no TikTok, mas a gente vai começar nos próximos dias. Nós estamos com 230 seguidores. Nós queremos, nos próximos 30 dias, será que dá? Em 30 dias nós queremos chegar a 2.000 seguidores. Tá certo? Então vai lá no TikTok e encontra lá, é só você colocar o enderecinho lá, né? Rádio Mais FM APS. Esse é o nosso nome. O Vando Corrêa já está aqui seguindo a Mais, né? Então nós temos 232 seguidores. Vou até registrar aqui, fazer um print para registrar. Hoje é dia 3 de fevereiro. Vamos até 3 de março. Será que a gente consegue chegar aos 2.000, hein? 3 de março. 30 dias, hein? Olha o desafio aí, ó. 30 dias para a gente chegar aos 2.000 seguidores. Você me ajuda? Vai lá. Segue a Mais FM, tá certo? Ê, lasqueira. Muito bem. Bom, vamos às notícias aqui da cidade. Vamos ver aqui o que tem nos sites da cidade. O Emerson Moreira curtiu o Reels do programa. Muito bem. Um abraço pro irmão Emerson, lá no Jardim São Paulo. Bem pertinho aqui da Mais FM. Jardim São Paulo, tem o Santa Clara, São Paulo, quem mais? O Jardim Arco Verde, Setor Sul, né? O João Luiz de Oliveira. Um abraço para a irmã Irivânia, lá no João Luiz de Oliveira. Vamos aqui aos sites da cidade, o portal... Vamos começar pelo portal Contexto. Portal Contexto, coloca aqui, transplante histórico. Mulher gera bebê usando o útero da própria mãe. Então, a matéria aqui, né? Regulação do trabalho por APP e redução da jornada 6 por 1 são prioridades do governo
no Congresso, né? O governo federal tem as prioridades lá no Congresso, a regulação do trabalho por aplicativos, né? Por exemplo, Uber, 99, são trabalhadores que não têm nenhuma garantia, não tem segurança no seu trabalho, né? É uma espécie de autônomo, mas o governo quer regulamentar para que esses trabalhadores tenham uma proteção social, né? Uma proteção social, uma proteção por parte do governo. A jornada 6x1 também é prioridade do governo federal. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Vamos trazer alguém aqui da Câmara dos Deputados para falar sobre isso, né? Marçal é condenado a pagar indenização a Boulos por desinformação. Então, o Pablo Marçal, né, político e comunicador aí nas redes sociais, ele foi condenado a pagar indenização ao ministro Boulos por desinformação. A Justiça de São Paulo condenou o influenciador digital e ex-candidato a prefeito da capital, Pablo Marçal, ao pagamento de R$100 mil ao ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, do PSOL, por disseminação de informações falsas durante a campanha de 2024. Então é isso, né? R$100 mil de condenação por informações falsas, divulgar notícia falsa, né? Durante o pleito, Marçal associou a imagem de Boulos ao uso de cocaína. Dias antes do primeiro turno, ele publicou em suas redes sociais um laudo médico falso, alegando que o adversário havia sido atendido por uso de drogas ilícitas. Diante do conteúdo, a Justiça Eleitoral determinou a suspensão do perfil de Marçal no Instagram, apontando indícios de falsidade do documento. As investigações ficaram a cargo da Polícia Federal, que indiciou Marçal pela utilização e divulgação do laudo fraudado. A sentença foi proferida na última quinta-feira, 29, o juiz Danilo Fadel de Castro, da 10ª Vara Civil de São Paulo, afirmou que o debate político admite críticas ácidas, contundentes e até mesmo indelicadas, mas que isso não autoriza crimes contra a honra nem a fabricação de fatos sabidamente inverídicos. Segundo o juiz, a liberdade de expressão não é salvo-conduto para calúnia e difamação. O juiz destacou que Marçal ultrapassou e muito as raias do debate político civilizado ao usar um laudo médico falso para construir uma narrativa criminosa contra o então candidato. Ou seja, né, a condenação é por quê? Porque o candidato, para denigrir a imagem do outro, né, inventou lá um atestado médico falso dizendo que ele tinha sido tratado pelo uso de entorpecentes, né? Imagina isso na campanha, né? Numa campanha eleitoral, onde cada voto está sendo disputado e alguém chega com um documento lá, um laudo e diz, olha, o fulano, meu adversário aqui é um usuário de drogas, né? Denigre a imagem da pessoa, o cara vai perder o voto, vai perder a eleição, né? Então, é o cuidado que é preciso ter nas eleições, né? As eleições de 2026, existe uma preocupação do Tribunal Superior Eleitoral com a chamada inteligência artificial, né? Hoje, a inteligência artificial está tão avançada que você pega o seu celular, você vê uma pessoa falando, né, determinadas coisas, você olha, você tem certeza que aquela imagem é real e que aquela pessoa está falando aquilo que você está ouvindo. E muitas vezes, né, a maioria das vezes, trata-se de inteligência artificial, né? Com a inteligência artificial, eu posso fazer um outro cara que nem eu, com a minha cara, com a minha voz, né? E falar coisas que teriam sido faladas por mim, entendeu? Então, hoje é fácil você pegar a foto de alguém e com um programa de computador, ou no próprio celular, né? Não precisa nem de computador. No celular, você dá a voz àquela fotografia e ela fala aquilo que você quiser. Você digita o texto, fala isso aí. E aquela inteligência artificial fala o que você determina para ela falar. Tá certo? Então, é um perigo. Então, nós precisamos estar atentos nas eleições de 2026. Por quê? Porque vai ter muita coisa falsa, né? Eu acabei de ver aqui uma foto do presidente Lula no hospital. Eu vi aonde, hein? No Facebook, acho que foi no Facebook. Acabei de ver aqui uma foto do presidente Lula deitado numa cama, num hospital, para fazer uma cirurgia. E a foto, basta
né? Quem tem, vamos dizer assim, tá atento para isso, quem olha a foto, né, e sabe da existência das coisas que a inteligência artificial faz, né? É só olhar a foto e ver que aquela foto é falsa, né? Que não é real, é uma foto feita por inteligência artificial, né? Tem lá a primeira dama do lado da cama, tem outras pessoas, mas se a gente sabe, só de ver a foto você sabe que ela não é real, ela não é verdadeira. Então imagine durante as eleições de 2026 o tanto de foto, vídeo, coisa que você vai receber no WhatsApp, né? E que você vai olhar e jurar que é verdade, mas que não vai passar de inteligência artificial, tá bom? Então a gente precisa ser mais inteligente do que a inteligência artificial para não cair em conversa fiada, para não divulgar fake news, né? Notícias falsas. Fake news é um nome bonito para mentira, né? Mentira, calúnia, difamação. Então, fake news é um nome bonito, né? Notícia falsa, falsa notícia, para mentiras. Então, é preciso ter cuidado. Em 2026, agora, nas eleições, nós vamos ter muito problema com isso. E o Tribunal Superior Eleitoral está atento para segurar a onda, né? Agora, essa notícia aqui não é falsa, né? Foi uma calúnia com um documento falso, né? Um atestado médico falso, feito pelo candidato. Então, não pode, né? A gente não pode ir partir para o vale tudo, né? Tem que ter cuidado. Então, o eleitor, principalmente nós eleitores, temos que estar atento para não cair em conversa fiada, não acreditar em conto da carochinha. Alexandre Baldi e Roberto Naves devem deixar o governo para debater candidaturas. Os presidentes da AGEAB e Goiás Turismo tentam viabilizar projetos para 2026 e devem acompanhar a saída de Ronaldo Caiado até no mês de abril, né? Então, o ex-prefeito aqui de Anápolis, o Roberto Naves, e o Alexandre Baldi, que fazem parte do governo do estado, devem se afastar das secretarias para irem para a disputa eleitoral, né? O Roberto Naves deve ser candidato a deputado federal, né? Pelo menos é o que se fala aí na cidade, e o Baldi provavelmente também é deputado federal, né? Tá certo? Então é isso. São os destaques aqui do nosso programa. Outros que devem deixar o governo do estado, né? Tem aqui a Dib Elias, Secretaria da Infraestrutura, deve concorrer a deputado estadual. O Carlão da Fox, deputado estadual. O Francisco Júnior da Codego, né? Deve ser deputado estadual. O Pedro Salles da Goinfra deve candidatar-se a deputado federal. O Roberto Naves, Goiás Turismo, deputado federal. Valdir Soares do Detran deve ser candidato a deputado federal. A Fátima Gavioli, da Educação, deve ser candidata a deputada federal. Fábio Mossoró, da Secretaria do Entorno do DF, deve ser candidato a estadual ou federal. O Alexandre Baldi, do AGEAB, deve ser candidato a Senado. Olha, eu disse deputado federal, mas não, é senador. A Gracinha Caiado, da OVG, deve ser candidata a senadora. O Adriano da Rocha Lima deve ser candidato a vice-governador do SGG. É isso, né? Então são 2, 4, 6, 8, 10, 11 secretários estaduais devem se afastar, né? Para as eleições de 2026. É isso, o secretário estadual precisa se afastar, os ministros do presidente Lula, que vão ser candidatos, também têm que se afastar, né? Os secretários municipais, se forem candidatos, também devem se afastar. É isso, né? Tem uma lei chamada Lei de Inelegibilidade, que determina que as pessoas que têm determinados cargos precisam se afastar para concorrer às eleições. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. É isso, né? É isso. Começa a temporada de troca-troca com vigência da janela partidária. Também é um destaque do Diário da Manhã. 8 dos 17 deputados federais goianos vão buscar nova sigla à reeleição em outubro.
Na Assembleia Legislativa também haverá mudanças nos partidos. As eleições vão movimentar os políticos, principalmente deputados federais e estaduais, em troca de partidos, né? Então, tem uma chamada janela eleitoral, né? Um prazo aí, que os deputados podem mudar de partido sem perder o cargo, né? Então, a janela chamada de janela partidária. E como acontece sempre, né? Muitos mudam, vão escolher a sigla mais favorável para a sua eleição, né? Então não tem a tal da fidelidade partidária, ela tem uma janela, né? Para que as pessoas possam fazer mudanças. Deixa eu ver aqui, o Parque Ipiranga tinha 36 ligações clandestinas de energia, ambulantes foram transferidos enquanto o parque passa por modernização. É o portal Anápolis Diário, falando aqui, né? Eu falei aqui semana passada, o Parque Ipiranga está sendo reformado, né? Eu estive lá alguns dias atrás, fiquei contente de ver, né? Confesso para vocês que eu fiquei feliz de ver o parque sendo reformado, né? Um parque que ficou abandonado aí por vários anos, está sendo reformado, brinquedos novos nos parquinhos, né? Novos equipamentos na academia, está trocando a grama de alguns lugares lá que a grama acabou, está sendo trocada. Então, parabéns aí ao prefeito e ao secretário de Meio Ambiente, que está cuidando do Parque Ipiranga, né? Que é o principal cartão de postal da cidade. Mulher de Henrique, da dupla com Juliano, é presa em Orlando, na Flórida. De acordo com o registro oficial do gabinete do xerife do condado de Orange, ela enfrenta 2 acusações criminais. O motivo principal da prisão é a fuga de uma abordagem policial. Então, a mulher de cantor brasileiro, né, está com problemas na justiça americana, segundo a matéria, que ela teria sido presa depois de fugir de uma abordagem policial. A empresária Amanda Vasconcelos Tavares Reis, de 28 anos, foi presa na última segunda-feira, portanto, ontem, na cidade de Orlando, na Flórida. Ela é mulher do cantor sertanejo Henrique, que faz dupla com Juliano. O motivo da detenção é por dirigir com carteira de habilitação vencida. Até o momento, os registros públicos não confirmam se houve pagamento de fiança ou se a Justiça da Flórida liberou a Amanda. O portal G1 informa ter tentado contato com a assessoria da dupla sertaneja e com parentes de Amanda, mas não houve retorno. É isso, né? Muito bem, nosso tempo está esgotado. Quero agradecer a você pelo carinho da sua audiência. Lembrar que nosso programa tem reprise ao meio-dia e às 21 horas, para você que não pode acompanhar de manhã, né? A gente tem as outras oportunidades aí para você ficar bem informado na 87.9. Obrigado pelo carinho da audiência. A gente volta amanhã, se Deus assim nos permitir, neste mesmo horário aqui, na 87.9 Rádio Mais FM de Anápolis. Um abraço para você. Obrigado pelo carinho da audiência. E até amanhã, se Deus assim nos permitir. Chegamos ao fim de mais um programa Edmar Silva, de segunda a sexta, das 8 às 9 horas da manhã, com reapresentação ao meio-dia e às 21 horas. Programa Edmar Silva. Todo mundo tá ligado. YT 210, canal 200, Rádio Mais FM 87,9. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM, Ana Mais, a bom demais. Ana Mais, tá bom demais. Mais FM. Aqui só toca música boa. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Na Mais tem sempre